Eita glória! A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais o Noah. Acabei de chegar do círculo de oração. E aqui o Noah, estou tentando gravar esse vídeo aqui, né? E o Noah tentando rasgar a minha Bíblia. Ah, não. Bom, eu quero ler para você aqui, rapidinho, aqui no livro de Atos, uma reflexão para o dia de hoje, tá bom? O livro de Atos, capítulo 26, o versículo 16. Somente o 16, tá? O Noah não quer deixar a gente. Que diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Glória a Deus. Deixa eu botar minha Bíblia aqui. Tá vendo, Noah? Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Há momentos na vida da gente que a gente está na presença do Senhor, está firme, forte, né? Mas por sermos fracos e falhos, né? Tem momentos, tem coisas também na vida da gente que nos faz esfriar. Eu não vou dizer, eu não vou falar que seja desviar. Que quem está desviado é o demônio, né? Mas a pessoa esfria na presença de Deus, a pessoa esfria, né? Porque a palavra do Senhor também diz que o amor de muitos esfriará. Aí você, às vezes você é a coluna, tá? É a coluna da casa, da família. Mas às vezes você está muito cansado e por alguma coisa você começa a esfriar. Mas aí isso tem acontecido comigo de um certo tempo pra cá, né? Mas a palavra do Senhor me despertou. Essa palavra que diz: levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Deus está falando assim. Muitas coisas estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por causa de talvez você que seja a coluna e que esfriou. E que na realidade não precisava esfriar, não tinha que esfriar, tinha que continuar. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Mas o bom é que Deus nos desperta com a sua palavra. Deus tem me despertado muito, louvado seja Deus. É, meu filho, é verdade. Deus tem me despertado, tá? Nesses dias, louvado seja Deus. E muitas coisas como enfermidade, como tribulação, luta, perseguição, contenda, né? Tem sido por tudo isso. Porque quando a gente sai da presença de Deus, muitas coisas acontecem. Sabe, a gente sai daquela proteção. Quando a gente sai da presença do Senhor, a gente perde aquela proteção. Que na realidade não é o Senhor que sai da nossa presença, né? É a gente que sai da presença de Deus, então é a gente que perde a proteção dele. Toma aqui, Carol. Só um pouquinho, enquanto eu terminar aqui o vídeo. Louvado seja Deus. Então é isso. E por isso Jesus diz aqui na palavra, em Atos 26:16, levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Porque ele sabe que quando uma mulher de oração está na presença do Senhor, que ela volta, meu, com firmeza, com garra, com vontade, com desejo de fazer a vontade de Deus, as coisas andam. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir o que a gente quer fazer, né? Mas também Deus nos deu o poder, é isso. Para a gente repreender todo o mal, para a gente repreender a doença, para a gente repreender a fofoca, para a gente repreender tudo de ruim. Esse poder Deus já nos deu. Então o que temos que fazer é isso, é buscar o Senhor, é orar, é repreender todo o mal, tudo de ruim,
Repreender no nome de Jesus. Porque às vezes está acontecendo uma doença, né? Uma doença muito grave. E você começa a orar, começa a pedir a Deus. E Deus vai e liberta a pessoa daquela doença. Deus faz um grande milagre. A pessoa fica sã, sarado, salvo, liberto, transformado. Mas tem pessoas que está com um problema grave, mas que não é assim para ser curado, entendeu? Não é. Mas mesmo assim, a pessoa tem que continuar na presença de Deus. Mesmo assim, a pessoa tem que louvar o Senhor. Dói, dói. Às vezes você vai para a igreja sentindo dor, sentindo as costelas doendo, sentindo uma coisa aqui, outra lá. Mas você precisa buscar o Senhor. E eu tenho aprendido muito com isso. Muito. Porque não adianta a gente, porque tudo que acontece na vida da gente, a gente sair da presença de Deus, não adianta, é pior. Piora tudo, toda a situação da nossa vida piora. E é por isso que Deus diz assim, levanta-te, põe sobre os teus pés. Ontem eu fui para o culto e o pastor falou uma palavra que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 em diante, que ele fala mais ou menos isso, no despertar do sono também. Sabe que muitos estão, não é só o ímpio não, as pessoas que não aceitaram Jesus, às vezes o crente mesmo. Eu tiro por mim mesma, sabe? Às vezes a gente se sente assim tão acomodado. Ah, mas eu estou na presença do Senhor, mas eu estou acomodada, né? Está dormindo espiritualmente. E esse sono é terrível. Porque talvez a pessoa não acorde nunca desse sono. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, para a gente despertar desse sono espiritual. Porque Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo. E se a gente quer o bem do Senhor, se a gente quer a saúde, se a gente quer viver bem, em paz. Porque o importante não é riqueza, porque tem tanta gente rica que não tem paz, não tem sossego, não tem felicidade. O importante é a pessoa estar na presença de Deus buscando o Senhor, mesmo que não tenha dinheiro. Mesmo que não tenha dinheiro, mas tem paz. Tem sossego, tem alegria. Tem a família ali perto. O importante é isso. O importante é você estar na presença de Deus, é você orar, é você buscar, ir para o círculo de oração, ir para o culto. Botar Jesus em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Então é isso. Eu sabia que eu era coluna e continuo sendo a coluna. Tá? Então o que eu preciso fazer é continuar orando. Orando pelos meus pais, pela minha família, pela minha vida, pelos irmãos da minha congregação e por todas as pessoas, pela nação. É isso. Mulher de oração. Essa é a chave da vitória, é o segredo para você prosperar na sua vida. É oração. Que a grande riqueza é Jesus na nossa vida. Dentro aqui, ó, desta igreja. Então que essa palavra venha despertar você. Que essa palavra você venha refletir, pensar. E buscar cada vez mais o Senhor. Buscar a presença de Deus cada vez mais no nome de Jesus. Tá bom? Não se sentir acomodado. Acordar desse sono. Largar essa preguiça de lado. E correr atrás do Senhor. E buscar o Senhor. E agradecer a Deus por este ano de 2026, por mais essa oportunidade que Deus está dando a mim e dando a todos vocês, que a partir de agora vão ouvir esse vídeo. Deus está dando mais uma oportunidade para você agradecer a Ele, para você estar na presença dEle, para você buscar a Ele. Enquanto se pode achar, porque Jesus está voltando, meu povo de Deus. Tá bom? E esta é a palavra de reflexão que eu deixo para você. A paz do Senhor, um abraço, tá bom? Depois tem mais vídeo. Fica com Deus, tá bom? Um bom dia.